Nesta videoaula vamos tratar de memórias semicondutoras. Memórias semicondutoras em sistemas microprocessados. As memórias desempenham um papel fundamental nos sistemas microprocessados porque provêm um meio de armazenamento de instruções e dados binários de modo permanente ou temporário. Então, um processador central, uma CPU, precisa de memórias do tipo RAM, memórias do tipo ROM e também de memórias de armazenamento auxiliar de massa, normalmente magnéticas, ou eu posso contar também com as memórias SSD. Essas memórias SSD são Solid State Driver, ou seja, unidades de estado sólido, que desempenham um papel importante porque o desempenho de leitura e escrita crescem constantemente. Tá? Terminologia. Uma célula de memória é uma unidade que armazena um bit. Um bit, binary digit, ou seja, dígito binário, é a abreviação então de binary digit, bit. Byte, binary term, é um conjunto de 8 bits, ou também chamados de octetos. O nibble é um half a byte, ou seja, meio byte, 4 bits. E o mais importante aí dessas terminologias é trabalhar com a palavra word. Ou seja, o word é palavra, né? E é uma unidade de instrução que pode ser byte, nibble, double byte. Então, a palavra word abrange todas as demais. Tá? E num projeto de arquitetura, então, a escolha do tamanho da palavra é de fundamental importância. Outro termo que é importante é falar sobre capacidade de memória, ou seja, um número de bits que podem ser armazenados em uma memória. Por exemplo, disse uma memória de 32K. O Sistema Internacional de Unidades, SI, faz algumas ressalvas sobre essa ideia de 32K. Ou seja, os prefixos do SI referem-se estritamente a potências de base 10. Os prefixos SI não devem ser usados para indicar potências de base 2. Por exemplo, 1 kilobit representa 1000 bits e não 1024 bits. Onde é que eu encontro isso? No Sistema Internacional de Unidades, tá? A brochura de 2019 está na página 143. Este PDF está embaixo na descrição do vídeo. Você baixa o PDF, dá um clique aqui neste link e você baixa então essa brochura, né, do Sistema Internacional de Unidade com essas informações. Então como é que funciona isso? Então, nomes e símbolos para potências de base 2. Os nomes e símbolos para prefixos a serem usados com potências de base 2 são recomendados da seguinte forma. Então, se eu vou trabalhar com 1000, quando o sistema é de base 2, o símbolo é KI e o nome é KIB, e me vale em valor decimal 1024. Acesso à memória. Eu posso acessar a memória de forma sequencial, ou seja, uma memória de acesso sequencial. O que acontece nesse caso? Quando eu preciso buscar uma determinada palavra e ela está numa posição de endereço N, para que a gente chegue nessa posição de endereço N, você precisa passar por todas as demais posições de memória, ou seja, de N-K até chegar na N-1 para poder acessar a palavra, a informação que se encontra no endereço N. Ou seja, eu preciso passar por uma sequência até chegar no valor que me interessa. Numa memória de acesso aleatório, uma Random Access Memory, ou seja, uma RAM, também chamada de memória de acesso direto, o tempo de acesso é o mesmo para qualquer endereço e você vai direto numa determinada posição de memória. E por isso que as memórias semicondutoras elas são de acesso direto. Então existe uma pequena confusão entre Random Access Memory e memórias de acesso direto. Eu gostaria de chamá-las de memória de acesso direto e não Random Access Memory. Por quê? Porque quando a gente vê os tipos de memória, a gente vê que o termo RAM ele é usado para memórias de acesso direto. Mas quando o termo RAM é usado para memórias semicondutoras, esse termo representa uma memória de leitura e gravação, ou seja, Read Write Memory, tá? RWM. Então é o comum o termo da palavra RAM
para significar memória semicondutora RWM. Tá? Essa informação também você encontra na página 711 do livro do Ronald J. Totti. Um outro tipo de acesso de memória é a memória ROM, ou seja, Read Only Memory, uma memória apenas de leitura. Então, algumas coisas são diferentes em relação à RAM. Primeiro, o principal uso das ROMs é no armazenamento de programas, pois não são voláteis, tá? Eu não perco a informação quando ela não está energizada, e os programas armazenados não são perdidos quando a energia elétrica é desligada. Então ela é uma memória apenas de leitura, e esta aqui é uma memória de leitura e escrita. Esta, quando você desliga a energia elétrica, você perde os dados armazenados. Então a RAM é volátil e a ROM é não volátil. Uma curiosidade, né? A primeira memória RAM de estado sólido que surgiu foi em 1969, produzido pela Intel, né? E ela favoreceu, essa primeira memória, a evolução das calculadoras. Então, a revolução tecnológica do Japão, Guerra das Calculadoras, tem um link para você acessar esse documentário. Então, novamente, baixe o PDF, clique nesse link e assista esse documentário, onde se apresenta um pouquinho, né, da grandiosidade da memória RAM naquele momento para favorecer o desenvolvimento e a evolução das calculadoras eletrônicas. Formas de armazenamento. Eu posso armazenar, então, as memórias em memórias do tipo SRAM, ou seja, memórias do tipo estática, são velozes e a célula básica é um flip-flop, ou posso armazenar os dados numa memória do tipo dinâmica, ou seja, Dynamic RAM, ou seja, a velocidade é menor, tá? O consumo é menor, as células básicas são capacitores, né, para poder armazenar a informação, só que eu tenho alta densidade de células por unidade de volume. Ou seja, essas memórias são interessantes, mas é necessário lembrar que eu preciso de um circuito adicional, né, para controlar essas memórias, porque elas precisam de um refresh, de um refrescamento, pulsos de tensão para manter esse capacitor carregado, para que a informação 0 ou 1 possa ser mantida corretamente. Uma conexão didática, né, de uma CPU com uma memória se dá da seguinte forma: a CPU ela tem um barramento de endereços, esse barramento de endereços é unidirecional, a qual todos os dispositivos, aqui no caso do exemplo, são duas memórias, né? Vou colocar como se fossem duas memórias RAM, tá? Então o endereçamento é comum para as duas memórias. O barramento de dados também é comum às duas memórias. E o barramento de controle, idem. O barramento de dados é bidirecional, o barramento de endereços e o barramento de controle unidirecional. Então, se a CPU deseja guardar uma informação no CI de memória 1, o controle CS1 barra, ou seja, um sinal 0 de nível baixo, low, né, é colocado, então essa memória é selecionada, o endereçamento está nas duas memórias, né, o controle diz que é esta memória em que eu quero guardar o dado é disponibilizado no barramento, essa memória está em tri-state, ou seja, ela não está nesse barramento, e o barramento de controle também manda informações que não é uma operação de leitura, e sim uma operação de escrita. O tri-state é muito importante, então, na questão quando se coloca vários componentes pendurados num único barramento, porque só um dos componentes podem estar utilizando o barramento. Para isso a gente usa o tri-state, ou seja, o tri-state permite que dados provenientes de vários dispositivos possam trafegar no mesmo barramento. Ao desabilitar uma saída, ela estará num estado de alta impedância, ou seja, como se essa saída estivesse desligada. Então está aqui um símbolo de um buffer, uma entrada, uma saída e um sinal de controle. Quando esse sinal de controle, neste exemplo, está em 0, ele está em alta impedância. Quando o sinal de controle está em 1, o sinal de entrada aparece na saída. Um exemplo já comercial é a 74LS125, ou seja, é uma Quad Tri-State Buffer.
São 4 buffers num único circuito integrado. Esses buffers são controlados individualmente pelo controle C1, C2, C3 e C4, e esse controle habilita o buffer em 0. Então, para que A1 apareça em Y1, C1 precisa estar em 0. Internamente, como é que funciona uma memória, né? Basicamente, aqui também é bem didático. Você tem uma via de endereços, ou um barramento de endereços. Ao entrar na memória, existe um sistema de decodificador para que eu possa acessar uma única célula, tá? E o sinal de controle informa então se é uma operação de escrita ou se é uma operação de leitura. Ok? Então, por isso que o barramento aqui é bidirecional. Nesta, então, organização interna, nesse endereçamento, nós temos um decodificador de linha, um decodificador de coluna, e no caso didático de um endereçamento, um barramento de endereços de 4 bits, A3, A2, A1 e A0, ou seja, uma situação hipotética de 0100, tá? Então aqui, ó, 0100. O que acontece nesse caso? O 01 está selecionando esta saída do decodificador e o 00 está selecionando esta saída do decodificador. No cruzamento da linha com a coluna, você tem aqui a quarta célula. Então, ou seja, esse endereçamento me levou até a quarta célula. Num total de 2 elevado a 4 são 16, então 2 elevado a 4 são 16, de 0 a 15 células de memória, neste caso didático. Já na família das ROMs, né, Read Only Memory, né, onde normalmente se guarda o firmware, programas que fornecem o controle de baixo nível para um hardware específico. Então nós temos lá a ROM, Read Only Memory, ela é não volátil e ela se bifurca em duas possibilidades, onde eu tenho uma tipo de memória ROM em que ela é programável pelo usuário e eu tenho um outro tipo que ela é programada na fábrica com uma máscara chamada Mask ROM. Neste caso, o usuário não tem como fazer a programação. Ele envia o programa para a fábrica e a fábrica manda a memória já gravada. Nas memórias em que o usuário pode gravar, né, que são as PROMs, ela se divide em dois tipos também. Uma que só pode ser programada uma única vez, né, One Time Programmable Non-Volatile Memory, que é Volatile Memory, né? E as EPROMs. Na família das EPROMs, ou seja, em que ela pode ser programável, ela também se divide em duas, em que eu posso apagar a informação com luz ultravioleta e posso gravá-la eletricamente. Ou uma outra família, né, de memórias EPROM, onde eu posso eletricamente apagar e eletricamente escrever na memória. Tá? Nesse tipo, então, em que eu posso escrever e apagar eletricamente, se divide em dois tipos de memória. Uma que ela pode ser apagada de forma comum, byte a byte, e uma que ela é apagada em blocos, que é a Flash EPROM. Está aí uma grande família das ROMs. Uma EPROM, uma Erasable Programmable Read Only Memory, ou seja, programável e apagável, aqui está um exemplo de uma memória onde ela é apagada por UV. Então existe uma pequena janela, né, de cristal transparente que permite que a radiação ultravioleta incida no circuito integrado e que os dados todos sejam apagados. Então, como exemplo aqui de uma 27C64, ela é uma EPROM de 8K de 8 bits, onde eu tenho de A0 a 12, ou seja, de A0 a 12 são 13 bits, 2 elevado a 13 dá 8.192 células de 8 bits em cada célula. Tá? Então ela tem o seu sistema de controle, então são 3 pinos de controle, mais um aqui, na realidade então são 4 entradas, tá? E de D0 a D7, 8 bits de dados. Então aqui está como ela funciona, o CE é barrado, o OE barrado também,
PGM também barrado e o VPP, que é um nível de tensão diferenciado para você fazer a gravação na EEPROM. E aqui são os estados em que você obtém em função dessas entradas da memória 27C64. Nessa família, né, na grande família das EEPROMs, onde você tem lá a Mask-ROM, ou a Programmable Read-Only, Erasable Programmable Read-Only, Flash, e a Electrically Erasable Programmable Read-Only. Tá? O que acontece conforme você vai crescendo aqui a complexidade, né? Quanto mais complexa é essa memória, maior é o custo. Então é o que está dizendo aqui, ó, complexidade e custo do dispositivo. O custo aumenta à medida que a flexibilidade no apagamento e na programação aumenta. Então está aqui as referências que nós utilizamos. Recomendo você assistir uma aula do professor Jaime Sichmann, tá? Está aqui o link. Né? E também o Ronald, né? Tem um livro excepcional que é Sistemas Digitais, recomendo. Tá? Então está aqui a referência bibliográfica também. É isso aí, pessoal. Um abraço.